Oi, eu sou a professora Bárbara, sou professora de português. Nós estamos gravando aulas específicas para concursos, certo? E essa é a nossa aula sobre interpretação de textos. Bom, então vamos ver, né? Falar um pouco sobre essa questão que é um pouco assustadora, né, para algumas pessoas dentro da língua portuguesa, né? E na verdade a interpretação de texto ela ultrapassa essas barreiras da língua portuguesa, porque nós precisamos de interpretação para tudo nessa vida, não é verdade? E falando de uma prova de concurso, a gente precisa de interpretação realmente para tudo, né? Quando a gente fala na vida é um pouco amplo, mas para uma prova de concursos, todas as disciplinas, todas as questões cobradas ali pedem que você interprete. Seja uma questão de matemática, questão de lógica principalmente, né? Quando tem legislação, né, a interpretação também é de suma importância, né? Agora, quando nós falamos de questões que envolvem textos, né, de fato, a gente está falando de questões às vezes de história, questões de geografia, de política, né? Questões de sociologia e principalmente as questões de português, né? As questões de língua portuguesa. Então, a interpretação é uma capacidade essencial, né, para no nosso aprendizado e essencial na vida, porque ela vai ser cobrada muitas e muitas vezes de você, né? Então, vamos entender, né, vamos tentar entender um pouquinho hoje alguns elementos que podem nos ajudar, né, algumas formas de interpretação de um texto, algumas formas de abrir esses caminhos, né, entender os caminhos que um texto possibilita para nós, né, porque o texto ele vai muito além daquilo que está escrito. Ele também requer além da sua interpretação, ele requer que você traga os seus elementos, certo? O que a gente chama de conhecimentos prévios, né? A sua bagagem cultural. Então, tudo que você traz, né, vai ser bom, vai ser útil na hora de interpretar, né? Vai ser importantíssimo, eu diria. Ok? Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, né, vamos entender o que é um texto, gente? O texto é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo significativo capaz de produzir interação comunicativa, a capacidade de codificar e decodificar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, né, a respeito de um texto: quem escreve e quem lê, né, tem que ter a capacidade de codificar e decodificar. Ou seja, principalmente quem escreve tem que codificar, certo? Eu vou, através da minha escrita, comunicar, né, através de um código linguístico. Então, o primeiro passo para a gente entender o texto é isso. O texto, ele parte de códigos linguísticos, certo? Então, cabe ao autor codificar e cabe ao leitor decodificar aquilo, certo? A gente está falando aqui da mesma língua, certo? Todos nós falamos aqui, estamos falantes de língua portuguesa, né? Então, o código, ele é comum a ambos, certo? Isso é um primeiro passo, né? A parte mais importante disso aqui, a parte mais simples o nosso autor está escrevendo em língua portuguesa e nós, leitores, estamos lendo, decodificando também na nossa língua de origem, língua portuguesa. Então, isso já é um primeiro passo, né? Deveria ser muito simples se nós considerarmos, olha, estamos falando a mesma língua, eu vou ler esse texto porque eu sou falante de língua portuguesa e vai estar tudo ok. Só que é um pouco complicado, aí que entra a questão. O texto, ele te dá outros elementos, certo? Ele tem entrelinhas, ele tem questões que não estão visíveis à superfície, ok? Aí entra essa parte que depende muito mais do leitor do que do código, ok? Depende da interpretação. Então, não é simples, né? A gente fala muito sobre... no Brasil existem muitos analfabetos funcionais. O que isso significa, ser um analfabeto funcional? Significa que você sabe decodificar a língua, você lê, ok? Mas a interpretação é o que falta para que você possa entrar de fato no texto. Então, quando a gente fala de analfabetismo funcional, nós estamos falando, né, desse problema interpretativo,
que é um problema para muitas pessoas. Então, a primeira coisa aqui, entendendo o texto à superfície, ok? O código é o mesmo. Agora, quais são esses outros elementos que devem entrar aqui na nossa leitura, né? Que vão possibilitar que nós compreendamos o texto de maneira eficiente, ok? Vamos ver. Bom, agora o contexto, gente. Um texto é constituído por diversas frases, isso a gente sabe, né? O texto é um tecido, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? São tramas, ok? Então, olha só, em cada uma delas há uma certa informação que a faz ligar-se com a anterior, né? Quando a gente fala aqui de redação, a gente fala muito sobre isso, né? Quando você escreve um texto, o seu texto ele tem que estar todo interligado, todo, olha, trançadinho. Então, o texto que você vai ler, obviamente, ele também é um texto desse tipo, tudo está interligado, né? Então, em cada uma delas há uma certa informação que a faz ligar-se com a anterior ou com a posterior, criando condições para a estruturação do conteúdo a ser transmitido. Essa interligação dá-se o nome de contexto. Então, o contexto é esse tema que vai circundar todo o texto, né? É essa ligação que existe entre uma frase e a sua posterior ou a sua anterior, né? Então, o contexto é aquilo do que está se tratando, né? Quando a gente fala, por exemplo, uma frase não deve ser analisada fora de contexto, né? Não tem aquelas... às vezes você lê lá pegam na manchete de uma entrevista, né? Pegam aquela frase mais... né? Que no meio do contexto, né? Ela não significa aquilo tudo, mas o que eles fazem? Eles vão lá, tiram aquela frase e colocam na capa da revista de fofocas, vamos dizer assim. E aí, quando você vai ler o texto, de fato, eles fazem isso para vender. Quando você vai ler o texto, de fato, você descobre que não, né? A pessoa não disse exatamente aquilo. Então, quando a gente fala de contexto, não podemos, tem que pensar dentro do contexto. Então, é isso. Uma frase fora de contexto é uma coisa. Agora, ela dentro do contexto pode ser outra completamente diferente. Então, o contexto é isso, é o tema, é o assunto, é aquilo que há de comum entre todas as frases, ou a maior parte das frases do texto. É sobre o que o texto está discorrendo. Nota-se que o relacionamento entre as frases é tão grande que, se uma frase for retirada de seu contexto original e analisada separadamente, poderá ter um significado diferente daquele inicial. Então, exatamente o que nós estávamos dizendo aqui, né? O contexto ele é importantíssimo, né? Cada frase empregada, né? Cada oração dentro de um texto, cada parágrafo, né? Ele está ali servindo a um determinado contexto, ok? Então, por isso é bastante complicado, né, a gente estabelecer essa relação fora do contexto. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Às vezes você está numa prova de concurso e a questão traz uma frase separadinha lá para você. Analise a interpretação dessa frase aqui. Tem um texto, eles destacam uma frase. Você pode simplesmente ler essa frase e decidir responder a questão? Não é a estratégia mais inteligente. O que você vai fazer? Eles trouxeram separado? Aí você vai pensar, mas poxa, eu vou ganhar tempo. Se eles separaram a frase aqui que é de interesse, né, a que diz respeito à questão, se eu ler só essa frase, eu vou, né, adiantar meu lado. Só que você pode, né, essa pressa pode atrapalhar. Então, pelo menos o parágrafo, né, da onde foi retirado, você precisa ler, né? A gente prefere que você leia o texto todo, mas pelo menos, né, o parágrafo da onde foi tirado, né, aquele excerto. Por quê? Para você ver o contexto, porque isso pode te enganar, pode ser uma espécie de pegadinha, ok? Agora, o intertexto, olha só, já mudamos, né? O inter tá dentro, olha. Comumente, os textos apresentam referências diretas ou indiretas a outros autores através de citações.
Esse tipo de recurso denomina-se intertexto. É aquilo que a gente chama de intertextualidade, ok, gente? Então, por exemplo, vou falar aqui de uma música do Criolo, não sei se vocês conhecem, mas se o Criolo vai lá e fala: Chico avisara, a roda não vai parar, né? O que ele está fazendo? Ele está fazendo um intertexto, uma referência direta à Roda Viva, ok? Do Chico Buarque, né? Roda moinho, roda peão. Então, Chico avisara, a roda não vai parar. Então, né? Dentro da música do Criolo, cantor de música brasileira também, certo? Tem um pedacinho de uma música, né? Ou uma referência a um outro autor de música brasileira, ok? Então a gente chama isso de intertexto, tá? E, finalmente, temos a interpretação de texto. Olha, então agora que a gente entendeu, né, o contexto, o intertexto, a gente vai entender quais são os passos, né? Qual é o passo a passo aqui para a gente fazer uma interpretação eficaz, né? Vamos lá. O primeiro objetivo de uma interpretação de um texto é a identificação de sua ideia principal. Então, primeira coisa, gente, identifique a ideia principal. Tem um lápis, né? Escreva bastante no seu texto, destaque aquelas frases que são centrais, né? O que traz a ideia central do seu texto? Então, destaque isso, ok? Então, se você precisar escrever em volta, escreva. Se você precisar destacar, destaque, circular, ok? Mas é muito importante você chegar a esse denominador comum, vamos dizer assim, matematicamente falando, de saber qual é o tema central do seu texto. Sem isso, você pode falhar em muitas questões. Então, é bastante importante, né, que você chegue a essa base do texto, ok? Então, qual é o tema central aqui? Do que nós estamos tratando nesse texto, ok? A partir daí, localizam-se as ideias secundárias ou fundamentações, né? As argumentações ou explicações que levam ao esclarecimento das questões apresentadas na prova. Então, gente, olha só, nós temos uma ideia central, certo? Vamos supor que nós estamos falando sobre, sei lá, o sistema prisional brasileiro. Então, o sistema prisional brasileiro, certo? É o ponto central do texto. Só que aí a gente vai ver que o autor usou vários argumentos para compor, né, a argumentação, né, argumentos para compor a argumentação, para compor a estrutura que leva, né, aquele, desculpem, a estrutura que leva aquele tema principal. Então, quais são, né, os alicerces que estão sustentando esse tema principal? Também é importante saber. Então, uma vez que nós entendemos quais são os temas, qual é o tema central, nós precisamos depois entender tudo aquilo que está, desculpem, tudo aquilo que está circulando essa ideia, entendeu? Então, tema central, depois ideias secundárias. Então, se o autor fala sistema prisional e ele fala que a questão do, né, o centro, questões que interferem nessa problemática. Então, a falta de estrutura, a falta de incentivo do governo, a legislação. Então, tudo isso tá o quê? Convergindo, certo? Para o nosso tema central. Então, é muito importante você partir do central e depois entender tudo aquilo que está sustentando essa ideia. Porque é isso que eles vão cobrar nas suas questões, muito provavelmente. Então, olha só. Trouxe um texto, né, da Roseli Saião, publicado na Folha de São Paulo em 2 de agosto de 2016. Para a gente poder trabalhar um pouquinho, né, essas questões aqui do texto, ok? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Bom, vamos lá. O texto fala, né? Escola é o título do texto. Escola faz transição do espaço privado para o mundo e tem de ter partido. Então, esse é o título do texto da Roseli Saião.
Uma coisa muito importante, né, gente? O título, muitas vezes, a maior parte das vezes, o título vai te dar aquela força para descobrir o tema central, né? A questão principal do texto. Então, esse da Roseli Saião é super didático, super fácil. Vai ter títulos enigmáticos, poéticos e que não tem nada a ver? Vai. Então, não se guie por isso. Leia o texto todo. Não seja o leitor, aquele leitor que acha que fez o grande trabalho lendo o título e tô pronto para fazer a questão. Não, gente, não cometa esse erro. Leia o texto inteiro. Mas o título é muito importante para te guiar, né? Ele vai ser importante em várias ocasiões, né? Algumas vezes ele não vai te ajudar. Mas nesse caso aqui, olha, já dá de bandeja o nosso tema. Então, escola sem partido, né? Qual é o tema? É esse tema super atual aí, ó. Escola sem partido. Né? E o que a Roseli Saião já deixa claro desde o seu título? Que a escola tem que ter partido. Olha, escola faz transição do espaço privado para o mundo. E tem que ter partido. Então, o que a gente já pressupõe daí? Que ela defende a ideia de que se nós estamos num ambiente que está formando, né? Que está nos formando aqui para depois nos lançar no mundo, né? Então, ideologias não podem ser lançadas fora desse espaço. As ideologias precisam ser discutidas, ok? Então, vamos lá. Com a pressão social sobre os pais para a preparação dos filhos para um futuro promissor, cuja passagem se daria necessariamente pelo vestibular, a escola passou a ser preparadora de realizadores de testes de determinados estilos. Há pais que, já na educação infantil, preocupam-se com o vestibular que só ocorrerá 12 anos mais tarde. Dessa maneira, a escola passou a ser instrutora de conteúdos. Então perceba, né? Aqui eu trouxe só um trechinho do texto, tá? Pra gente começar a entender essa ideia, até porque a gente não tem tempo para analisar um texto muito grande aqui. Mas vamos entender, né? Interpretar já esse primeiro, né? Esse trecho que a gente trouxe aqui, né? Então vamos lá. Então, gente, com a pressão social sobre os pais para a preparação dos filhos para um futuro promissor. Então, olha só, vamos ver, né? Vamos entender aqui que ponto de vista a Roseli Saião defende, né? Se a gente pensa aqui que ela está dizendo, primeiro, né, que a escola ela faz uma transição na vida da pessoa, né? Nós que tivemos privilégio de estudar, né? Nós estamos dentro da escola desde crianças, passamos a nossa adolescência toda, certo? E depois nós somos jogados no mundo, né? Para viver como adultos, para viver em sociedade. Não que nós não vivamos em sociedade antes, mas é muito diferente, vocês onde convir, certo? Então, para ela, né? Se a gente tá ali naquele casulo, vamos dizer assim, né? Ali a gente precisa receber, né? Obviamente na nossa casa também, tá, gente? A escola não faz esse papel sozinha. E nem de maneira principal a casa faz mais. Mas enfim. Então, esse casulo, ele tem que nutrir a gente de todas as ideologias possíveis, certo? Para que, sendo expostos a essas ideologias, nós possamos depois escolher, né? Qual ideologia, né? Como diria Cazuza, qual que eu quero para viver, né? Eu quero uma para viver. Então, depois, para que nós possamos escolher, né? Quando adultos, que tipo de ideologia vamos seguir, né? A gente não está falando aqui de ideologia política, né, gente? Estamos falando de ideologias sociais, políticas também, mas não política no sentido de tal candidato, tal. Não, a gente está falando sobre pensar política, né? Então ela defende que isso não pode ser retirado da escola. O aluno precisa disso, né? Mas o que acontece se tiram isso da escola? O que ela está querendo dizer? Que a escola se transforma num ambiente que treina os alunos só para o vestibular. Então, todo aquele papel social que a escola tem na vida do aluno, papel político, papel ideológico, essa coisa some. E
quem é que nós estamos mandando para, né, para a sociedade? Se isso não pode ser, se essas coisas não podem ser mais discutidas na escola. Então é essa questão que ela lida no seu texto, né? Então o que ela diz aqui, a pressão em cima da família para que o seu filho seja um vencedor, né? Olha, há pais que, já na educação infantil, preocupam-se com o vestibular que ocorrerá 10, 12 anos depois. Então o que ela diz? Que a escola, ela deixou de ser esse casulo de formação do aluno para se tornar apenas um treino para ele passar no vestibular. Então, é isso que o texto está querendo dizer aqui, né? Principalmente com essa questão aqui, ó. A escola passou a ser preparadora de realizadores de testes de determinados estilos. Então, por que ela diz isso, né? Pode parecer confuso, mas o que ela quer dizer com isso? Quais são os testes de determinados estilos? O teste do vestibular, porque você passa a ter simulados, tudo preparado para aquilo. Vestibular, Enem, vestibular. E as outras preocupações na formação do aluno são esquecidas, ok? Então, é basicamente isso a interpretação do texto. Agora, vamos entender como a gente chega a esse ponto, né, de entender esse texto. Então, vamos lá. Normalmente, numa prova, né, o candidato é convidado a, primeiro, identificar, né? O que é isso? É reconhecer elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo, de uma época. Neste caso, procuram-se os verbos e os advérbios, os quais definem o tempo, né? Então, a gente vai procurar ali no texto, a gente vai identificar o quê? O tema principal, né? Quando isso aconteceu. Quando vem, por exemplo, quando a gente fala do tema daqui da Roseli Saião, né? Olha só, quais são os elementos que nós temos que identificar? Olha, com a pressão social sobre os pais para a preparação dos filhos para um futuro promissor. Então, o que nós estamos identificando aqui? O argumento da Roseli, né? Sabemos que o tema principal é escola sem partido, né? Agora, por que a escola deixou, né? Por que a escola precisa, né, de acordo com os idealizadores do projeto, deste projeto Escola Sem Partido, por que a escola precisaria se livrar dessa questão ideológica? Para ser mais prática, ok? Então, essa é a questão que a Roseli diz aqui, né? Porque tem uma pressão social que começa nos pais, certo? Para que eles criem, né, vencedores, e essa pressão se debruça sobre a escola, certo? Então, a escola precisa ser técnica, ela precisa ser rápida, prática, né? Então, a gente começa a identificar daí, né, as questões que circundam esse texto que a Roseli escreveu. Então, exemplo, olha, como eu vou identificar, né? O texto de Roseli Saião reflete sobre a atual preocupação dos pais com o início da vida escolar de seus filhos, que é o quê? Um futuro promissor. O que faz da escola um lugar que deve apenas preparar seus alunos para o vestibular. Então, aqui a gente identificou, né, o que a Roseli está querendo dizer, né? Então, olha só, esse resuminho que eu escrevi é uma interpretação minha que identifica, certo, o que a Roseli está falando. Então, essa é um exemplo de identificação. Agora, comparar, né? Então, o que você vai fazer quando a prova te pedir para comparar? Olha, é descobrir as relações de semelhança ou de diferenças entre as situações do texto. Então, você tem que comparar, né? Às vezes eles pedem, compare tal trecho com tal trecho, né? Então, como é que você vai fazer isso? Olha, um exemplo, né? O texto de Saião, né, Roseli Saião, aborda duas diferentes perspectivas, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu já vou comparar as duas perspectivas, ok? De um lado, os pais que já matriculam seus filhos preocupados com o vestibular desde a pré-escola. Do outro, a escola, que, correspondendo a essas expectativas, passou a preparar pessoas capazes para fazer provas, ok? Então, aqui nós temos um exemplo de comparação,
tá? Isso, gente, nós estamos separando por itens aqui o que provavelmente a prova pede para você, não o que provavelmente, o que a prova comumente pede para os seus candidatos, né? Dá aqueles comandos, né? Então, olha, identificar, certo? Exemplo de identificação, né? Identificando o tema. Comparar, né? Aqui, comparando dois pontos do mesmo, certo? Dentro do mesmo texto. Comentar. Agora, quando pedem você para comentar, né, você tem que relacionar o conteúdo apresentado com uma realidade, opinando a respeito. Então, se te pedirem isso numa questão aberta, por exemplo, você tem que comentar. Então, aí, parte da sua opinião. Então, vamos ver. Um exemplo. O texto de Roseli Saião traz uma importante reflexão sobre os caminhos que vieram a exigir da escola uma postura tecnicista, que valoriza mais o sucesso no vestibular do que os processos educacionais. Então você vai falar, mas Bárbara, tá igual aos outros textos que você escreveu. Não está, te digo por que não está, olha só. Traz uma importante reflexão. Gente, aqui eu tenho uma opinião, tá? Então, todo mundo, né, quando tem dúvida, vou escrever um texto, artigo de opinião, como é que eu escrevo? Então, a opinião ela tem que vir diluída, ok? A gente não vai dizer eu acho aquilo, eu acho isso. Então, ela vem muito através de adjetivos, olha, importante reflexão. Né? Eu tô dando minha opinião, quer dizer, eu gostei da reflexão da Roseli Saião. Resumir, né? Então, como é que a gente faz? Resumir é concentrar as ideias centrais e ou secundárias em um só parágrafo. Então, vamos resumir o texto da Roseli Saião, olha. O texto de Roseli Saião: escola faz transição do espaço privado para o mundo e tem de ter partido. Então, aqui eu coloquei o título do texto, tá, gente? Importante. Discute a pressão social que cobra dos pais que seus filhos tenham um futuro promissor, determinado pela aprovação do vestibular, o que recai sobre a escola, que passou a preparar realizadores de testes. Aqui não tem comparação, nem interpretação, não, aqui é apenas um resumo, ok? Então, você vai reduzir. Parafrasear, o que é parafrasear? É reescrever o texto com outras palavras. Então, né, se pedir lá, selecione a alternativa que parafraseia, né? Como é que é isso? Olha, então eu vou contar exatamente o que a Roseli disse com as minhas palavras. Então, ó, de acordo com Roseli Saião, eu já deixo claro que é, né, de acordo com ela, né, a cobrança da sociedade de que os filhos sejam bem-sucedidos e automaticamente aprovados no vestibular fez com que os pais buscassem na escola a garantia desta realização, o que, consequentemente, transformou a escola em um ambiente de treinamento para testes. Então, aqui não tem a minha opinião, é apenas um outro jeito de dizer aquilo que a Roseli disse, ok? Então, olha, o de acordo é uma marca muito importante, né? Nem sempre aparece, mas geralmente na paráfrase você vai ter vai fazer alguma referência ao autor do texto. Bom, condições básicas para interpretar, gente. Fazem-se necessários, né? Conhecimento histórico, literário, né? Escolas e gêneros literários, estrutura do texto, leitura e prática. Então, isso é muito importante, o que você traz, né? Aquilo que a gente já falou. A interpretação, se você não tiver uma bagagem, né? Se você não ler, não tem o costume, isso vai dificultar a sua capacidade de interpretar, tá, gente? Outra coisa, conhecimento gramatical, estilístico e semântico, né? Qualidades do texto. Então, olha só, você entender, né, se aquilo se trata de um texto narrativo, de um texto dissertativo, de um texto expositivo, é de supra importância, né? De suma importância para você conseguir interpretar. Capacidade de observação e síntese, né? Quando a gente fala ali, aquela parte de resumir o texto, né? Não que a prova vai te convidar a fazer isso, é uma prova fechada, mas talvez você precise, né, destacar em uma alternativa qual alternativa resumiu melhor
o texto. Então, a capacidade de síntese é muito importante, né? E de observação, definitivamente, né, gente? Bom, agora vamos lá. Interpretar versus compreender. Vamos entender isso, olha. Interpretar significa explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir, né? Então, é o que você faz a partir do texto, né? Agora, compreender significa intelecção, né? Aquilo que você lê e entende. Entendimento, atenção ao que realmente está escrito. Então, diferente de compreender, que é tudo que a gente faz o tempo inteiro no mundo, nós estamos recebendo as informações e compreendendo. A interpretação, ela te convida a fazer algo a mais, ok? Você não só compreende, mas você tem que entender, você tem que deduzir coisas a partir daquilo que você compreendeu. Coisas que não necessariamente estão no texto, ok? Agora, erros de interpretação. É muito comum, mais do que se imagina, a ocorrência de erros de interpretação. Agora, quais são os mais frequentes? Vamos ver. Extrapolação, né, que é viagem. Nossa, viajou na maionese, olha. Ocorre quando se sai do contexto, acrescentando ideias que não estão no texto. Quer por conhecimento prévio do tema, quer pela imaginação. Então, gente, não fuja do texto. Não saia do limite. Quando a gente fala que nem sempre está tudo escrito no texto, não significa que você pode ir para uma coisa muito além. Você tem que pegar para interpretar aquilo que o texto te dá, ok? Então, se o texto te deu aqueles subsídios para a interpretação, você tem que partir deles, certo? Tipo fazer uma receita. Se você tem os ingredientes lá, né, para fazer o bolo, você não pode colocar o ingrediente do molho de tomate dentro do bolo, que não vai dar certo. Então, tem os ingredientes próprios para aquela receita. Então, os ingredientes o texto vai te dar. O bolo que você vai fazer é a sua interpretação, vamos dizer assim, tá? A gente não pode pegar um ingrediente que está fora da lista, beleza? Redução é o oposto de extrapolação. Dá-se atenção apenas a um aspecto, esquecendo que um texto é um conjunto de ideias, o que pode ser insuficiente para o total do entendimento do tema desenvolvido. Então, não fique só em um aspecto, né? O texto é algo amplo, geral. Você tem que, a sua interpretação tem que cobrir todas essas bases, ok? Contradição, né? Não raro o texto apresenta ideias contrárias às do candidato, fazendo tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Então, não deixe, isso é um conselho de amiga, não deixe suas paixões, né? A gente diz paixões, falando de ideologia, já que a gente falou aqui de escola sem partido, né? Não deixe suas ideologias atrapalharem a sua interpretação, tá, gente? A gente tem que ir para uma prova de concurso, de vestibular, a gente tem que ir, assim, livre, né? Bem livre das nossas questões políticas e ideológicas, tá? A gente tem que interpretar ali baseado no texto. Então, muita gente, por exemplo, vai discordar da Roseli Saião, mas se a prova te apresenta esse texto e se te pede apenas para interpretar, você não pode fugir do que ela está dizendo, ok? Observação. Muitos pensam que há a ótica do escritor e a ótica do leitor. Pode ser que existam, né? Existem as duas. Mas numa prova de concurso qualquer, o que deve ser levado em consideração é o que o autor diz e nada mais. Ok, gente? Bom, é isso, a gente fica por aqui.